né? Então nós iniciamos uma série de estudos falando sobre depressão e domingo passado iniciamos sobre esse assunto, suicídio, e hoje nós vamos concluir, né? Vamos concluir pensando um pouquinho sobre este tema. Eu quero aqui agradecer à igreja, agradecer aos irmãos por esses momentos que nós tivemos tão preciosos compartilhando da palavra do Senhor. E quero dizer que eu aprendi demais com os irmãos. E durante essas reuniões que tivemos, os irmãos trouxeram algumas experiências e depois conversando, depois da reunião também sobre algumas experiências, foi muito edificante, né? E nessa semana também eu vou comunicar durante a mensagem, mas recebi um depoimento de uma irmã aqui dessa igreja sobre esse assunto que nos emociona, né? Nos leva a chorar, e nós vamos compartilhar um pouquinho, mas quero agradecer aos irmãos por esses momentos, e com certeza eu aprendi muito mais com os testemunhos que os irmãos trouxeram do que propriamente nós podemos passar para os irmãos. Nós somos limitados, né? Nós somos limitados, mas certamente o Espírito Santo do Senhor é aquele que toca, é aquele que nos dá a sabedoria para nós entendermos a palavra do Senhor. Então hoje nós vamos concluir esse assunto do suicídio. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura que fizemos no domingo passado, ali em 1 Coríntios 6. Então vamos abrir em 1 Coríntios 6. Diogo vai ler para nós o versículo 19 e o Mateus vai ler para nós o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e os quais pertencem a Deus. E os quais pertencem a Deus, né? Então foi a leitura que nós consideramos domingo passado. Eu quero fazer aqui um rápido resumo do que nós conversamos aqui domingo passado sobre o suicídio, porque é válido nós frisarmos isso e termos uma boa ciência sobre esta questão. Nós falamos domingo passado, embora a gente não estava com uma projeção, mas nós temos números assustadores a nível mundial que nós comentamos, e eu quero revisar os números assustadores que nós temos no nosso país. Então, por ano, estatisticamente, 11 mil pessoas tiram a vida no Brasil. 11 mil pessoas se suicidam no Brasil por ano. E isso, irmãos, é muito sério, porque se você faz um cálculo rápido, isso corresponde a 30 pessoas por dia. Então, nesse domingo maravilhoso que nós estamos tendo aqui, dia lindo, bonito, aproximadamente 30 pessoas vão tirar a vida somente no dia de hoje. E nessa semana alguns irmãos compartilharam, né, de uma jovem promissora, uma carreira promissora dentro da mídia. Acho que, não sei se ela tinha 18 anos, mais ou menos essa idade, né? Quantos? 17 anos, com uma carreira inteira pela frente, uma pessoa da mídia tirou a sua própria vida, né? Então, esse número realmente ele é assustador. Nós pensamos um pouquinho o que leva as pessoas a tirar a sua vida. E dentro desses assuntos aqui nós mencionamos a depressão. Nós passamos 3 domingos conversando aqui sobre a depressão. Mencionamos sobre as desilusões nos relacionamentos, traição, ciúmes, discórdia entre o casal, leva as pessoas a tragédias que nós temos ouvido, né? Mencionamos também sobre as perdas financeiras, que mexe muito com os ricos. Nós estamos saindo de um cenário de crise
mas se a gente relembrar tempos atrás aí, muitas pessoas, né, tiraram a sua vida. Nós mencionamos sobre a mulher de Jó, que ela estava acostumada a viver numa vida de riqueza, porque a Bíblia diz que Jó era um homem riquíssimo, e quando Jó perdeu os seus bens, quando Jó perdeu aquilo que ele tinha, os seus filhos, a mulher dele fala assim: olha, amaldiçoa o seu Deus e que? Morre. Acaba com tudo, né? Perdas financeiras. Falamos também sobre a pressão da vida moderna, e cada vez mais o homem, o jovem, ele é pressionado nessa vida. Nós mencionamos sobre o Colégio Bandeirantes em São Paulo, que no ano passado tiveram 2 adolescentes entre 13 e 14 anos que tiraram a sua vida. Adolescentes que tinham tudo, entre aspas, né? Riquezas, bens, melhores escolas, mas tiraram a sua vida muitas vezes por causa de uma pressão, né? Pressão dos pais. Mencionamos aqui sobre o Japão, que o maior índice de suicídio entre os jovens é o Japão. Porque o jovem, o adolescente, ele tem que ser o melhor aluno, ele tem que ser o melhor na faculdade, ele tem que ser um alto executivo, e é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Quem trabalha aqui em empresa sabe que cada vez mais as empresas pressionam para que você faça mais com menos recursos, né? Cobrança, né? Muita cobrança, né? Mencionamos também sobre o homossexualismo, e estatisticamente os homossexuais, eles se suicidam 3 vezes a mais do que o heterossexual. Por quê? Por causa da rejeição, né? A rejeição familiar, a rejeição da sociedade. Mencionamos também sobre o bullying, essa palavra que tem vindo recentemente e que precisamos cuidar, principalmente com adolescentes. Mencionamos sobre a ausência de Deus na vida das pessoas. E isso daqui, ontem mesmo estava conversando com algumas pessoas, isso daqui, meus irmãos, tem sido um grande problema nas nossas vidas se nós não soubermos trabalhar. A estatística diz que adolescentes que passam acima de 5 horas por dia com celular, internet, séries, videogames, eles apresentam 48% de comportamentos suicidas. Nós mencionamos isso no domingo passado. E aí, aqui vale um reforço, né, para todos nós. A tecnologia, ela nos ajuda em muitas coisas, mas, irmãos, nós precisamos ter um equilíbrio. Precisamos ter um equilíbrio, os limites, né? Senão você acaba sendo um prisioneiro das redes sociais, da televisão, da internet, e isso pode causar tragédias. Quais tragédias? Nós mencionamos, ano passado, eu gravei essa matéria comigo. Uma jovem no estado do Acre, ela entrou no Facebook, no Instagram, e fez a seguinte pergunta: você já viu alguém morrer ao vivo? E ela transmitiu o suicídio dela ao vivo. 300 pessoas acompanharam esta cena. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Uma jovem de 19 anos, e depois que essa jovem se suicidou, que os pais dela viram esta ação, os pais dela passaram alguns dias também tiraram a própria vida. E mencionamos que estatisticamente, quando uma pessoa se suicida, isso contagia em torno de 6 a 10 pessoas que estão próximas. E aí, nós temos algumas coisas que o diabo tem introduzido. Nós mencionamos sobre essa, vou falar que bonequinha, né? Sorridente, né? E foi passado no WhatsApp, no Facebook, como se enforcar. Olha que coisa do mal, né? E ela termina aqui se enforcando e ainda de maneira sorridente, né? Nós mencionamos no domingo passado
que até perguntamos para os jovens aqui sobre a baleia azul, um movimento terrível, um movimento mundial, que tiveram adolescentes que cortaram os pulsos, tirando a própria vida. E nesse ano tivemos esse demônio que apareceu em muitos vídeos na internet, assustando as crianças e até a nós, né? E esse personagem aqui, a finalidade dele era fazer com que as crianças que assistissem aquele vídeo pudessem cortar os seus pulsos também, tirando a vida. Então, meus irmãos, o assunto é extremamente sério e nós precisamos orar ao Senhor em primeiro lugar e termos essa sabedoria em acompanhar nossos filhos, em acompanhar a igreja neste sentido. Nós pensamos também sobre os homens que a Bíblia menciona que tiraram a vida, né? Lembramos de Abimeleque, fizemos as leituras, né? Abimeleque, Sansão, Saul, seu escudeiro, Aitofel, Zimri e Judas Iscariotes, que nós vamos falar um pouquinho logo mais. E por último, nós pensamos no domingo passado sobre alguns enganos do suicídio. Pessoas que tentaram se suicidar e não conseguiram de fato, mas que depois trouxeram algumas palavras que são enganos. Como por exemplo, o suicídio não é uma porta de saída. Há pessoas que pensam que a situação está tão difícil que é melhor acabar por aqui. Não é uma porta de saída. O suicídio, ele não alivia a dor que o provoca. Pelo contrário, ele provoca uma dor imensa naquelas pessoas que são parentes. E nós mencionamos aqui que também tem uma estatística, que quando uma pessoa, ela se enforca, naqueles segundos finais que ela tem de respiração, devido aos seus gestos, a sua agonia, é demonstrado que ela se arrependeu profundamente daquele ato. Então, o suicídio, ele não alivia a dor de quem provoca. E nós mencionamos também que o suicida, ele não é o dono da vida. Nós lemos 1 Coríntios 6, os versículos que os meninos leram, 19 e 20, que o nosso corpo, ele pertence a quem? Ao Senhor, né? O Senhor, ele é o autor da vida, ele é o dono da vida. Hoje eu queria pensar um pouquinho com os irmãos sobre a prevenção ao suicídio. No nosso país, no mês de setembro, o nosso país tem feito uma campanha muito forte em prevenção ao suicídio. E eu queria pensar rapidamente em 3 ferramentas que nos ajudam a pensar sobre a prevenção ao suicídio. E a primeira e mais valiosa, vamos aqui colocar ferramenta, é buscar a Deus. Buscar a Deus. A melhor de todas as terapias contra a depressão e contra a tendência para o suicídio, irmãos, é o íntimo relacionamento com Deus. É o íntimo relacionamento com o Senhor. É o Senhor Deus que dá paz quando nós estamos no vale da sombra da morte. É o Senhor Deus que nos dá a alegria mesmo em meio à dor. E como eu gosto quando Davi, ele pôde dizer: na tua presença há abundância de alegria. É só o Senhor Deus que oferece esperança contra a desesperança. E nos domingos que nós estudamos sobre a depressão, nós lemos naqueles 3 domingos o salmista dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E diz o salmista o quê? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo diante do martírio que ele passou, ele exultava de alegria no Senhor, irmãos. Quantas tribulações Paulo passou? Foi surrado, foi apedrejado, foi humilhado, foi preso, foi desprezado entre os homens. Situações que mexem com o nosso psicológico. Naufrágio. Situações que mexem conosco. Mas ele termina dizendo no fim da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então o apóstolo Paulo, mesmo tendo todas essas adversidades no seu psicológico, no seu corpo físico, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. E ele pôde dizer: combati o bom combate. Irmãos, há esperança para quem tem pensado no suicídio. Há esperança, há uma saída para quem já tentou o suicídio. E nós vimos domingos atrás o alto índice de tentativas de suicídio. Nós não fomos criados para ser fracasso. Pense nisso. Nós não fomos criados para ser fracasso, mas nós somos especiais para Deus. Nós perguntamos no domingo passado: quanto vale uma vida para Deus? E naquele testemunho daquela mulher que comentamos, muitas vezes a gente vê uma situação de um amigo passando assim: vai logo, acaba logo, pula logo da ponte, acaba logo a sua vida, acaba logo isso daí, já que você não quer mais. Nós, irmãos, temos um valor inestimável para o Senhor Deus. O Senhor Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e Ele nos ama com amor eterno. Não importa o buraco ou a profundidade do buraco que você tenha caído, ou quão longe você possa estar de Deus, Deus nos ama com um amor imensurável. Por isso que a melhor ferramenta para a prevenção ao suicídio é buscar ao Senhor. É ter um íntimo relacionamento com Deus. E como é que eu faço isso? Buscar ao Senhor é através da sua palavra, é através da leitura, é através do estudo da Bíblia diariamente. Será que nós temos estudado a palavra do Senhor? Será que temos deixado o Senhor falar conosco? É estar na presença do Senhor junto com os irmãos aqui reunidos em comunhão. É ter esse contato com os irmãos que nos ajuda a caminhar. Sabe quantas vezes eu cheguei, e às vezes nós chegamos cabisbaixos na igreja. O dia foi pesado, as cobranças foram difíceis, e nós chegamos aqui, começamos a ouvir a palavra do Senhor, começamos a cantar, a abrir o nosso íntimo ao Senhor, e nós saímos daqui revigorados, porque o Senhor falou, né? Então, buscar a Deus. Outra ferramenta para a prevenção do suicídio é o desabafo. Eu gostaria que você guardasse essa frase: o desabafo traz cura. Guardar no fundo da alma os traumas, as dores, as feridas, é algo
que pode nos sufocar. Nós falamos dias atrás sobre Elias, como que Deus tratou a depressão de Elias. E uma das coisas que Deus convidou a Elias fazer foi: sai da caverna e bota para fora. E Elias se derramou na presença do Senhor Deus, desabafando com o Senhor. E sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos também colocar para fora. Muitas pessoas, quando pensam em se suicidar, elas se sentem solitárias, elas se sentem sozinhas, se sentem desesperadas, porque não tem muitas vezes alguém para compartilhar. Eu achei essa imagem na internet, e talvez isso daqui seja uma grande realidade que nós estamos vivendo hoje. Novamente falando sobre tecnologia, né? A menininha vira para a mãe dela e fala: mãe, qual é a senha para conversar com a senhora? E cada vez mais nós vemos de casais que estão entretidos com a tecnologia e esquecendo de acompanhar os filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Uma conversa por telefone pode significar a diferença entre a vida e a morte. Um irmão, um amigo, pode oferecer um companheirismo, pode ter o seu ouvido pronto a ouvir alguém desabafar e ajudar essa pessoa. E isso nós podemos fazer. Eliel, outro dia eu vi uma cena que eu chamou a atenção disso que você está falando aí. Estava sentado uma criança, mais ou menos 4 anos, com 2 mulheres. Imaginando quando você é mais velha, você é a mãe, filha, mãe e avó. O menino implorando conversar com as duas, nenhuma das duas dava atenção, porque estava intertida com o celular. Eu vi isso mais ou menos, uns 3 minutos, eu falei, não sei quanto tempo estava isso. E saiu, não sei como ficou aqui. Muito bem. Então, é necessário nós termos essa atenção. Ao longo desses anos que eu tenho procurado estudar esse tema, eu li sobre uma mulher que, um testemunho verdadeiro, e que me chamou muita atenção. Essa mulher, ela foi numa reunião, e depois dela ouvir a pregação daquele irmão, ela chamou aquele irmão para conversar. Já era uma senhora, com seu semblante cabisbaixo, caído, e ela desabafou com aquele irmão. Irmão, eu guardo um segredo há mais de 50 anos, e eu vivo atormentada com isso, eu vivo perturbada durante todo esse tempo. E essa senhora, ela contou para aquele irmão que desde os 12 anos de idade dela, ela foi abusada sexualmente pelo seu próprio pai. Ela alimentou esse ódio terrível por esse homem. Uma ferida que não estava curada. E isto fez com que essa mulher terminasse o próprio casamento, e a filha dela que estava casada, ela estava fazendo de tudo para que ela também terminasse o casamento dela. Algo que estava lá no íntimo, e que nunca tinha sido colocado para fora. E essa mulher, devido a essa situação, relatou que diversas vezes tentou o suicídio. Mas naquele dia que ela ouviu aquela pregação daquele irmão, que ela chamou aquele irmão para desabafar, ela abriu as profundezas da alma dela, ela desabafou, ela colocou tudo para fora, as amarguras, as dores psicológicas que ela estava sofrendo. E aquele irmão, com
a sabedoria do Senhor, pôde aconselhar esta irmã, pôde ajudá-la com essa situação. E ela termina o testemunho dela dizendo que, passados dias, passados meses, o seu semblante foi mudando para melhor, né? E ela estava livre daquilo que a atormentava. Então, meus irmãos, o desabafo, ele traz cura. Isso daí é comparado também com o próprio organismo, né? Porque às vezes nós temos alguma coisa no estômago que não está nos fazendo bem, vem aquela cólica terrível, enquanto a gente não pôr para fora, não melhora, né? Então, a gente teve, não sei se esses domingos passados o irmão falou, né? De pastores, né? Líderes que também se suicidaram, né? Porque não aguentaram também a pressão, né? Então, muitas vezes os líderes precisam também ser tratados, né? E eu conheço um relato aí também, um testemunho de um pastor que ele ouvia todos na igreja, né? Ele recebia vários desabafos, mas ele mesmo estava guardando tudo para si. Então o que ele fazia? Ele ia lá na igreja católica, procurava o padre na hora da confissão e confessava, e falava tudo para o padre. Então isso era uma forma dele desabafar, né? Porque na igreja mesmo ele não tinha, né, alguém para desabafar, né? E ele fazia isso com o padre, né? Para mostrar a necessidade também dos líderes, né? Que ouvem muitas vezes desabafos dos irmãos, mas às vezes não tem com quem desabafar e que chega também ao extremo do suicídio. Nós comentamos um pouquinho domingo passado sobre essa situação e até mesmo sobre a depressão. Um outro ponto sobre prevenção ao suicídio: busque ajuda. Se você talvez tenha identificado pessoas que estão assim nessa situação, precisamos ajudar. E nós discutimos também domingos atrás sobre a depressão. Ela é um desequilíbrio do cérebro, mais do que comprovado. E às vezes a falta de substância ou desequilíbrio é tão profundo que carece sim de ter um acompanhamento médico, né, de tratamento. Agora, existem hoje alguns lugares que dão apoio para pessoas que estão prestes a tentar o suicídio. E eu queria comentar aqui um pouquinho sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Até dias atrás eu mandei uma mensagem no grupo da igreja sobre essa localidade. É um local que ele funciona 24 horas e que você pode entrar em contato por telefone, pode entrar em contato pela internet, por e-mail ou por cartas, endereço. E ali tem pessoas que estão prontas para ouvir o seu desabafo, né? Para te ajudar, para aconselhar. Então, irmãos, por que eu estou apresentando estou apresentando essa questão que a nossa sociedade tem? Porque até então, como disse domingos atrás, nós precisamos tratar esse assunto de suicídio dentro das nossas igrejas, no sentido de aconselhamento, no sentido de oração, né? Então, quem sabe o Senhor nos desperte para esta parte, né? Para esta parte, quem sabe poderíamos ter um grupo aqui na igreja preparado também para ter esses momentos, né? Em dar um aconselhamento, em ajudar pessoas que possam estar nessa situação. Agora, por último, para nós terminarmos, e vamos dedicar um pouquinho de tempo a esta questão. O senhor Pedro fez uma pergunta lá no primeiro dia que nós falamos sobre a depressão, e é uma pergunta emblemática, que nós queremos dialogar um pouquinho aqui, né? Um cristão que comete suicídio, ele pode ir ao céu? Ele vai para o céu?
Então nós vamos pensar um pouquinho sobre esta pergunta. E rotineiramente, quando nós vemos algumas situações de pessoas que passaram por isso, nos surge essa pergunta. Existem 4 pensamentos sobre isso, né? Então a Igreja Católica Tradicional, ela diz: todo aquele que comete suicídio sob qualquer circunstância vai para o inferno. Nós temos uma segunda tese que diz: um cristão nunca chega a cometer suicídio porque Deus o impediria. Temos uma terceira tese: um cristão pode cometer suicídio, mas perderá sua salvação neste ato. E uma quarta tese: um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a sua salvação. Nós poderíamos até abrir aqui para a gente dialogar, né? Mas o nosso tempo aqui é curto. Muito bem. Os pensamentos 1 e 3 são muito parecidos, né? Vai para o inferno, perde a salvação. Eu quero aqui lembrar aos irmãos, nós vamos pensar inicialmente no ponto 1 e 3. Quero relembrar aos irmãos que, de acordo com a Bíblia, e que o que nós temos aprendido com a palavra do Senhor, nós não encontramos sequer um único exemplo na Bíblia de que alguém perdeu a salvação. Não encontramos. Ou seja, alguém que foi salvo e depois de ter cometido algum pecado, perdeu a salvação. Nós não encontramos na Bíblia. Ou a pessoa, ela está verdadeiramente salva no Senhor Jesus Cristo, ou essa pessoa nunca foi salva. Eu quero pensar um pouquinho sobre Judas Iscariotes. Vamos abrir em Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo 5. Mateus 27, 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Vamos para Atos. Agora, Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui o testemunho de Lucas, Atos capítulo 1, e o versículo 18. Atos capítulo 1 e versículo 18 diz assim: ora, vamos ver o versículo 17, vamos ver o 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se ou caindo-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
Observe que Judas, nós temos aqui a comprovação de um dos discípulos do Senhor Jesus, Judas Iscariotes, que andou com o Senhor Jesus, que recebeu os ensinamentos diretos e da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Judas, que estava na ceia da última Páscoa com o Senhor, e vemos que esse homem se suicidou. Não foi isso que lemos? Ele tirou a própria vida. O seu coração foi tomado de remorso, e ele ceifou a própria vida. A tradução da NVI, no versículo 18, que nós lemos aqui de Atos 1:18, diz que Judas, ele caiu de cabeça, né? Nós lemos aqui, precipitando-se, ele caiu de cabeça, o seu corpo partiu no meio, e nós lemos que as suas entranhas, as suas vísceras, ficaram expostas. Quem escreveu isso foi um homem que era médico, Lucas, né? Então, aqui é um longo debate, mas eu creio que Judas, ele se enforcou, e é possível que aquele tronco que ele tenha se pendurado na sua agonia, em perder o oxigênio, em perder o ar, possa ter se debatido, e nós lemos aqui que ele caiu. E essa região, esse campo de sangue, Aceldalmo, era um campo extremamente de solo rochoso, né? E por isso que nós lemos que as suas entranhas se derramaram. Além disso, de que Judas se enforcou, nós temos as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz na sua oração sacerdotal, lá em João 17:12, o Senhor Jesus, ao orar em favor dos discípulos, ele disse: e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, irmãos, nós temos a comprovação de que Judas não foi salvo. Judas não foi salvo. Mas eu quero destacar aqui que Judas Iscariotes, ele está no inferno não porque ele se suicidou, mas porque ele não era salvo. Judas, ele está na condenação não porque ele tirou a sua vida, mas simplesmente porque ele nunca se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele era ladrão, ele se entregou ao remorso, ele se entregou à morte, ao invés de se entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então Judas, ele não perdeu a salvação porque ele nunca teve. Então, um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando daquele que diz que é crente, não. Eu estou falando que um verdadeiro salvo no Senhor Jesus, que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, ele jamais perde a salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Eu não posso acordar hoje e eu estou salvo.
e à tarde eu estou perdido. Eu não posso acordar hoje pela manhã e ser filho de Deus, e à tarde ser filho do diabo. Eu não posso hoje, nesse domingo, sou filho de Deus, e amanhã sou filho do inferno. Não. O que determina a salvação de uma pessoa não é a abstenção de um determinado pecado ou outro, mas o que determina a nossa salvação, irmãos, é confiar totalmente e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, que morreu, a vítima perfeita morreu, como nosso Senhor e o nosso Salvador. A base da salvação não depende do meu mérito, não depende dos meus esforços, mas depende da fé e a obra redentora que o Senhor Jesus Cristo fez na gente. Se a salvação dependesse das minhas obras, se a salvação dependesse dos meus esforços, certamente eu fracassaria, certamente eu não conseguiria, porque nós vivemos em um corpo de carne, nós vivemos em um corpo corruptível, nós vivemos em um corpo que ele é tendencioso ao pecado. Nós um dia cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, mas infelizmente nós ainda pecamos. E eu gosto quando o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo pôde dizer quando estava com os discípulos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, essa expressão é muito forte, ninguém as arrebatará da minha mão. Paulo, ele pôde dizer para os romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, a tese de perder a salvação, ou de que algum pecado cometido me leve a não estar com Deus, não é verdadeiro. Agora, dizer que o verdadeiro cristão, ele nunca cometeria suicídio, porque Deus o impediria, isto deve ser observado. Irmãos, creio que não há nenhuma dúvida que o suicídio, ele é um terrível pecado. E assim como é pecado, Deus reprova. Então nós falamos que o verdadeiro cristão, ele não perde a salvação. Mas se um verdadeiro cristão ele cometer suicídio ou outros pecados contra o próprio corpo, diz a palavra de Deus que ele perderá galardões. Disse Paulo, mais um aí, esforcemos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por onde? Por meio do corpo.
Então aquilo que nós fizemos, e 1 Coríntios capítulo 6 também trata sobre isso, que aflige o nosso corpo, nós podemos perder os privilégios do Senhor. Nós não temos também na Bíblia o único versículo que mostre que Deus não permitiria este pecado, o pecado do suicídio. Mas veja, suicídio é um assassinato, é você se, entre aspas, auto-assassinar. Nós encontramos a palavra do Senhor de homens que eram tementes ao Senhor e que mataram muitas pessoas. E será que esses homens que tiraram a vida de outras pessoas não seria potencial para tirar a própria vida? Se o cristão, e nós estamos aqui nessa carne corruptível, ele está sujeito a cometer pecado, porque ele também não estaria sujeito, ok? Sujeito a cometer esta prática. Então, irmãos, nós temos a comprovação que o nosso corpo ele é corruptível. Por outro lado, nós estamos salvos, sim. Nós devemos buscar a santificação e a vontade do Senhor, sim. E devemos lutar para estarmos santos à presença do Senhor. Mas as nossas capacidades e os nossos pensamentos, muitas vezes, estão manchados pelo pecado que nós herdamos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes ainda podem ser, infelizmente, depravadas e contrárias à vontade do Senhor. Mesmo sendo salvos, ainda nós continuamos com esta capacidade de pecar contra o Senhor. Agora, a última tese que nós mencionamos aqui. Um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a salvação. Nós precisamos tomar cuidado ao dizer que se a pessoa foi salva ou não. Primeiro, quem somos nós para julgar se a pessoa foi salva ou não? Você conhece o coração da pessoa? Nós não conhecemos. Eu creio que no céu nós vamos ter, nós vamos ter muitas surpresas. Mas dentro dessas surpresas, eu creio que nós vamos ter pessoas ali que não imaginávamos que estaria ali, e pessoas que talvez esperaríamos estar ali e que não estarão. Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios? Senhor, mas em teu nome fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Deus é o dono da vida. Deus, Ele é o presenteador da vida. E só Ele é que conhece, é que sonda profundamente os nossos corações. Eu não estou aqui nessa manhã fazendo apologia, eu não estou aqui defendendo, eu não estou aqui incentivando, em hipótese alguma, o suicídio. Mas é possível que um verdadeiro salvo no Senhor Jesus Cristo
especialmente alguém que talvez esteja com uma depressão profunda. E nós mencionamos domingos atrás de homens consagrados do Senhor que tentaram o suicídio. É possível que haja essa situação, que cometa este pecado e que não perca a salvação do Senhor. Pode haver um verdadeiro cristão que, por um estado mental, um estado de desequilíbrio emocional e até mesmo espiritual, venha cometer este ato. E mesmo assim, em casos raros, está com o Senhor. Disse Paulo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, ele começa a trazer uma série de características, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E como é maravilhoso saber que quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós desobedecemos ao Senhor, irmãos, nós temos um supremo advogado. A Bíblia diz que o diabo, ele nos acusa. E nós temos um supremo advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai à presença do Pai e mostra as suas mãos. Eu paguei pelo preço deste meu filho. Eu paguei pelo preço da salvação deste meu filho. Disse João: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Irmãos, nós tivemos, já estamos finalizando, nós tivemos a nossa família